Olá, este é o canal da Igreja Presbiteriana Independente Vida Plena. Uma comunidade simples e acolhedora que busca viver como Jesus ensina, amar a Deus acima de tudo, ao próximo como a si mesmo e compartilhar o Evangelho com outras pessoas. Enquanto aguarda o início do culto, aproveite e se inscreve em nosso canal. Não esqueça de dar o seu like e compartilhar. Toda quinta-feira, às 8 horas, realizamos nosso culto de oração pelo Zoom. E aos domingos, às 7 horas, celebramos o culto em nosso canal do YouTube. Para mais informações, entre em contato conosco. Se você quiser contribuir financeiramente com nossa igreja, você pode realizar depósito ou transferência em uma de nossas contas. Nossa celebração já vai começar. Se você deseja nos conhecer melhor, siga-nos em nossas redes sociais. Boa noite, amados irmãos. É com muita alegria que estamos aqui, virtualmente, na casa de Deus, reunidos para louvor e honra, para a festa espiritual do culto a Deus, o Deus verdadeiro. E essa alegria é muito antiga, como lemos aqui no Salmo 122, para variar, um salmo de Davi, o pequeno, grande homem do povo de Deus. E o que Davi diz? Alegrei-me quando me disseram, quando me convidaram, vamos à casa do Senhor. Pararam os nossos pés junto às tuas portas, ó Jerusalém, Jerusalém, que estás construída como cidade compacta, para onde sobem as tribos, as famílias, as tribos do Senhor, como convém a Israel, para renderem graças ao nome do Senhor. Lá, na casa de Deus, lá em Jerusalém, estão os tronos de justiça, os tronos da casa de Davi. Orai pela paz de Jerusalém. Sejam prósperos os que te amam. Reine paz dentro dos teus muros, na tua intimidade. E prosperidade nos teus palácios, nas tuas recâmaras, nos lugares íntimos da tua casa. Por amor dos meus irmãos e amigos, eu peço, haja paz em ti. É uma festa da intercessão pelos irmãos e amigos. Por amor da casa do Senhor, nosso Deus, buscarei o teu bem, porque nós temos um compromisso com esta casa. Ainda que virtualmente, se estamos juntos, esse lugar é casa de Deus. Esse momento é momento de grande alegria. E é nesse espírito que nós começamos o nosso culto de adoração desta noite. Nós vamos orar, convidando o Espírito Santo de Deus para presidir sobre nós e nos ensinar todas as coisas. Feche os seus olhos, mesmo de máscara, dê a mão aí na sua casa, para a tua família, para quem está do seu lado, se for o caso, passe álcool gel, mas que seja um momento de liberdade. E nós vamos iniciar esse culto nessa oração fervorosa de gratidão, por mais uma vez Deus ter permitido nós nos reunirmos. Curve a sua fronte, feche os seus olhos e oremos. Senhor nosso Deus, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. É o dia mais alegre da semana, é o dia separado para o Senhor, é o dia do culto, é o dia da nossa comunhão, é o dia do nosso encontro contigo, numa relação vertical, e com nossos irmãos na horizontal virtual. Em nome de Jesus, ó Espírito Santo, vem presidir sobre nós, vem dirigir todas as coisas,
vem esvaziarmos-nos de qualquer orgulho da nossa parte e enchermos-nos da tua humildade, do teu sentimento de coletividade, porque nada é melhor do que nós todos juntos, como tu gostas. Em nome de Jesus, que nada possa nos impedir de estarmos em liberdade na tua presença. É a nossa petição, é a nossa gratidão, em nome de Jesus. Amém.
te agradecemos, Deus. Te agradecemos, Deus, pela oportunidade de te adorarmos mais uma vez. Te agradecemos, Senhor, por podermos estar aqui na tua presença e te adorar com todo o nosso coração. Que o Senhor possa vir abençoar, Deus, e guardar a vida de cada um que está na sua casa nesse momento, te adorando. Que o Senhor possa vir a guardar a vida de cada um. Que o Senhor também possa vir abençoar, Deus, a vida de todos que contribuíram com seus dízimos e ofertas. E que o Senhor possa vir abençoar também aqueles que não tiveram condições de contribuir. Em nome de Jesus, amém. Olá, boa noite. Eu quero saudar cada um de vocês que nos acompanha neste momento. Que Deus abençoe poderosamente a sua vida em nome de Jesus Cristo. Eu quero aproveitar esse nosso momento e convidar você a abrir o seu WhatsApp para você encaminhar uma saudação especial também para alguém. Eu vou abrir aqui o meu WhatsApp e hoje eu vou mandar a minha saudação para nossa irmã, para nossa querida irmã Vilanir e a sua família. Aproveite esse momento, abre aí o seu WhatsApp também, envie uma saudação para alguém ou se comprometa durante a semana a enviar a mensagem para alguma pessoa ou mesmo fazer alguma ligação. É muito importante a gente ter esse nosso tempo também de comunhão. Deixa eu enviar aqui minha mensagem. Oi, minha querida irmã. Hoje a minha saudação do culto vai para você, para sua família. Que Deus proteja a vida de vocês, que Deus continue os abençoando em nome de Jesus Cristo. Um grande abraço, muitas saudades de vocês. Não deixe de também enviar a sua saudação para alguém nesse momento. Tá? Aproveite para saudar alguém. Muito bem, nós vamos agora meditar na palavra do nosso Deus, refletir a respeito daquilo que Deus deseja nos ensinar nessa noite. Mas antes de lermos o texto bíblico, antes de iniciarmos a nossa meditação, eu quero fazer uma oração. Convido você a me acompanhar, abaixe sua cabeça, feche seus olhos, vamos falar com Deus. Senhor, nosso Deus, nosso Pai de amor, esse momento tão especial do nosso culto, nós estamos dedicados agora a aprender mais a respeito da Tua palavra e a poder, ó Deus, nesse momento ouvir a Tua voz. Que o Senhor nos abençoe e que o Senhor possa conduzir a nossa leitura, a nossa reflexão na Tua palavra, para que nós possamos ser encorajados, fortalecidos, possamos ser orientados pelo Senhor. E que nesse momento de meditação da Tua palavra, nós possamos experimentar Tua graça e a Tua paz agindo em nossas vidas. Em nome de Jesus que oramos. Amém. Amém. Eu quero compartilhar com você nessa noite uma afirmação muito importante que nós podemos extrair da Bíblia para as nossas vidas. Eu quero compartilhar com você nessa noite a afirmação que declara o seguinte: Deus renova o nosso ânimo quando já perdemos as forças. Deus, o nosso Deus, renova o seu ânimo, mesmo quando você já perdeu as suas forças. Você provavelmente já deve ter passado por alguma situação na sua vida, ou talvez, quem sabe, você está esta semana passando por alguma situação em que você se sente sem disposição, sem energia, você sente sem forças para fazer o que você precisa fazer. Aliás, você já deve ter passado na sua vida a experiência, inclusive, de querer jogar tudo para o alto, sabe? Pendurar a toalha, né? Chutar o balde. De repente, aquela sensação, né? Eu quero ir para um lugar sem ninguém
e quero ficar lá sem ter que me encontrar com ninguém. Eu não sei se você já passou por alguma experiência assim, mas às vezes as pressões que nós sofremos no nosso dia a dia, diante das dificuldades que nós passamos, diante das angústias que nós sentimos, nós temos a vontade, sim, de desistir. Temos a vontade de dizer, olha, basta, chega, eu não aguento mais, eu não aguento mais. E eu quero dizer para você que quando nós nos encontramos em uma situação como essa, nós podemos, nessas situações, encontrar o cuidado e o amor de Deus, que é poderoso para acolher a nosso cansaço, para nos acolher em nossa angústia, e Ele é poderoso para agir em nossas vidas e renovar o nosso ânimo. Quando nós afirmamos que Deus renova as nossas forças, nós não estamos aqui apenas usando um jargão, ou um slogan bonito, né, que declara Deus renova o ânimo. Não se trata de um jargão ou de um slogan bonito. Isso se trata de uma verdade. Isso se trata de uma realidade de Deus em nossas vidas. E todos aqueles que são alvo do amor de Deus, e todos aqueles que estão submissos, de coração aberto ao mover de Deus, podem experimentar essa renovação de Deus. Ainda que a gente não consiga compreender, ainda que a gente não consiga imaginar como que isso pode acontecer, o fato é que isso se realiza, pois Deus é suficientemente poderoso para nos ajudar naquilo que nós precisamos. E para te mostrar isso, eu quero hoje compartilhar com você a história de um homem que ama de todo o coração a Deus, a história de um homem que serve ao Senhor com fidelidade, mas que num determinado momento ele ficou abatido diante de uma dura ameaça que ele sofreu. E esse homem, então, entra num estado de desespero, a ponto dele querer desistir de seguir em frente. Ele está profundamente cansado, ele se encontra totalmente desanimado e ele não tem forças para prosseguir. Então, o desabafo desse homem é: chega, basta, cansei, não quero mais, porque de fato ele quer desistir de tudo. Mas diante dessa situação de desespero, esse homem tem um encontro com Deus. E nesse encontro com Deus, a história de desânimo, de cansaço, de abatimento desse homem se transforma numa história de renovação. Numa história em que novas forças, novo ânimo é renovado sobre ele, e então ele consegue seguir com o seu caminho em frente. Eu quero compartilhar com você a respeito da história de Elias. Elias, ele amava profundamente a Deus e ele foi chamado por Deus para ser profeta, para ser um mensageiro das profecias de Deus, da palavra de Deus em Israel, no período em que Israel estava totalmente distante do caminho de Deus. Nessa época em que Elias foi chamado para ser profeta, era rei em Israel um homem chamado Acabe. E esse homem era casado com uma mulher
idólatra, com coração extremamente pervertido e distante de Deus, chamada Jezabel. E durante o reinado de Acabe, juntamente com a sua esposa Jezabel, Israel se desviou totalmente dos propósitos de Deus, chegando inclusive ao ponto de passar a abandonar a adoração ao Deus vivo, ao Deus único, ao Deus criador dos céus e da terra, para passar a servir e adorar um falso Deus, chamado Deus Baal. E é tão absurdo a adoração a Deus Baal, porque um dos rituais de cultos que eles faziam ao Deus Baal era o sacrifício de crianças. E em Israel, terra que é para ser a terra do povo de Deus, se tornou a terra da idolatria, terra da maldade, da perversidade, terra em que muitas maldades e muitas injustiças foram praticadas, porque aquele povo deixou de temer a Deus. Aquele povo deixou de amar a Deus. O lugar que era para ser adorado o Senhor, Criador dos céus e da terra, passou a ser adorado uma estatueta, a imagem de um ídolo falso. A terra, onde era para ser um lugar de paz e de justiça, passou a ser um lugar onde eram praticados todo tipo de injustiça e todo tipo de maldade. A terra, que era para servir ao único Deus, passou a servir a outros deuses e passou a praticar sacrifícios de crianças. Então Deus levanta a Elias para ser o profeta dele nesse lugar. E Elias tinha uma dura missão. A missão de Elias era confrontar o rei Acabe. A missão de Elias era confrontar a rainha Jezabel. E Elias tinha que, inclusive, confrontar os profetas e os sacerdotes de Baal, o falso Deus. E Elias tinha que trazer sobre Israel a má notícia de que eles estavam longe do caminho de Deus e que, por estarem longe do caminho de Deus, o juízo de Deus viria sobre eles. Essa era a tarefa de Elias. Mas o propósito de Deus, ao enviar Elias para anunciar essa má notícia, era denunciar o pecado do povo e chamar aquele povo ao arrependimento. Entretanto, Elias, juntamente com tantos outros profetas, anunciaram a palavra de Deus ao povo de Israel e ao rei Acabe. Mas eles se recusaram a dar ouvidos. Eles endureceram o seu coração. E eles se entregavam ainda mais a todo tipo de maldade e a todo tipo de idolatria. E a maldade se agravou tanto, e a crueldade de Jezabel era tão enorme, que Jezabel chegou ao ponto, inclusive, de dar ordens para que os profetas fossem mortos, a ponto de alguns profetas morrerem a mando da rainha Jezabel. Já outros tantos profetas tiveram que fugir para salvar as suas próprias vidas. Nesse período, um homem que servia o rei Acabe, mas que amava profundamente a Deus, chamado Obadias, chegou, inclusive, a esconder em cavernas cerca de 100 profetas, que seriam mortos a mando de Jezabel, mas Obadias fez questão de escondê-los para que eles fossem protegidos. Elias também estava protegido. Várias vezes Elias teve que se afastar, indo para lugares distantes, ficando refugiado em alguns lugares distantes, porque ele também era ameaçado constantemente. Entretanto, Elias tinha um chamado especial, que era confrontar o reino de Acabe e proclamar que o juízo de Deus viria sobre aquele reino, porque Deus não amava aquela situação de perversidade e de maldade. O capítulo
18 do primeiro livro dos Reis nos conta um momento muito drástico do confronto de Elias com os profetas de Baal. Reuniu-se no Monte Carmelo cerca de 450 profetas de Baal. E Elias lá, sozinho, só ele. E lá houve o confronto entre eles. Foi feito entre eles um acordo de que eles fariam um altar, cada um ao seu Deus, Elias ao Deus vivo e verdadeiro, e os profetas de Baal fariam um altar ao seu falso Deus, que era o Deus Baal. E então eles clamariam aos deuses, e Elias clamaria ao Deus vivo, e teria que cair fogo do céu para que queimasse aquele altar. E Elias disse, olha, eu deixo vocês começarem, pode iniciar. E aí lá vai, os profetas começam a clamar, começam a pular, começam a fazer as suas orações, suas preces, suas gritarias, suas danças, e nada acontece. Elias começa a dar risada deles. Elias caçoa deles dizendo assim, vamos, eu acho que vocês precisam falar mais alto, porque eu imagino que o seu Deus deve estar dormindo. Em algumas versões, a ideia que dá é, o seu Deus deve estar distraído, ou o seu Deus deve estar no banheiro. Vai! E ainda assim, nada acontece. E então os profetas se cansam, ficam exaustos, não conseguem mais clamar. E eles imaginam, assim como o nosso Deus não nos ouviu, certamente o Deus de Elias também não vai ouvi-lo. Elias ama a Deus. Elias confia de todo o coração em Deus. E Elias sabe que Deus tem um propósito de chamar aquele povo e despertar aquele povo ao arrependimento. Então Elias, cheio de coragem e ousadia, Elias diz assim, olha, peguem água, peguem vários potes de água, joguem água aqui no altar. Ora, Elias queria que caísse fogo do céu, e ele manda molhar, deixar úmido o altar. Como que vai queimar aonde tem água? Mas Elias sabe do poder de Deus, então Elias manda, joga água. E aí então jogam água ali, e Elias ora a Deus. E de maneira sobrenatural, maravilhosa, cai fogo do céu, e esse fogo queima o altar. E ali, os profetas de Baal são humilhados. E ali está provado que só há um Deus. E esse Deus é o Senhor Criador dos céus e da terra, o Deus no qual Elias acreditava. Baal era falso Deus. Ali, os 400 profetas, são totalmente destruídos. Totalmente mortos. Aqueles homens que assassinavam crianças são todos mortos. Aniquilados. A sensação que dá é que depois dessa demonstração do poder de Deus, depois desse confronto, então a história de Israel vai mudar. O coração de Acabe e de Jezabel vão se quebrantar diante de Deus e eles vão reconhecer que é um só Deus. A sensação que dá é essa. Mas não é isso que acontece. Em vez deles se submeterem a Deus, eles se endurecem ainda mais contra Deus. E aqui é que está o grande problema. Porque o texto da nossa meditação dessa noite, 1 Reis, capítulo 19, e você pode me acompanhar, eu vou ler por partes esse texto, mas o texto inicia dizendo que Acabe contou a Jezabel tudo o que Elias havia feito lá no Monte Carmelo, como que Elias havia matado todos os profetas à espada. E sabe qual foi a atitude de Jezabel? Em vez de Jezabel chorar e se dobrar e se curvar diante de Deus e reconhecer os seus pecados, ela se fechou para Deus. E sabe qual foi a atitude dela?
A atitude dela foi enviar, diz o versículo 2, um mensageiro a Elias, para dizer-lhe o seguinte: que os deuses me castiguem se amanhã, a estas horas, eu não tiver feito com a sua vida o mesmo que você fez com a vida de cada um deles. Imagina só. Elias acabou de sair de uma grande batalha, uma luta difícil. Ele sai vitorioso, pois Deus estava com ele. A mensagem de Elias ganha agora uma representação fortíssima, que é o poder de Deus sobre Baal, a vitória de Deus sobre Baal. A expectativa de Elias é que, a partir disso, o povo se volte para Deus. Mas o que acontece é que o povo permanece seguindo a Baal. E Jezabel jura a morte de Elias em nome de Baal. Que Deus é esse? Não conseguiu ali no Monte Carmelo mostrar o seu poder? E agora Jezabel ainda assim se apega a esse Deus para prometer a morte de Elias? Como ela pode continuar confiando nesse Deus? Mas ela continua. E isso traz ao coração de Elias uma frustração. Traz ao coração de Elias muita tristeza. E mais do que isso, o versículo 3 declara que quando Elias ouviu aquela ameaça, o texto vai dizer: Elias ficou com medo. Levantou-se para salvar a sua vida, foi e chegou a Berseba, que pertence a Judá, e ali deixou o seu servo. Ele mesmo, Elias, foi para o deserto, caminhando um dia inteiro. Por fim, sentou-se debaixo de uma árvore, de um zimbro, e sentiu ali vontade de morrer. Elias está tão frustrado, tão desanimado, que ele quer desistir. Ele perdeu suas forças. E sabe qual foi a oração de Elias? O versículo 4, Elias declara a sua oração dizendo: basta, basta, Senhor. Tira a minha vida, porque eu não sou melhor do que os meus pais. Em outras palavras, Elias está dizendo: chega, eu não aguento mais. Eu não sou mais capaz de lutar essa luta. Eu não sou mais capaz de seguir em frente. Eu cansei. Eu desisto. Eu não sou melhor do que os outros profetas. Eu não tive sucesso nenhum na minha pregação, no meu trabalho. Então, chega, eu cansei. E ele não apenas cansou do seu trabalho e do seu ministério, mas ele cansou da sua própria vida. Porque ele ora pedindo a sua morte. Elias está abatido, com medo, sem ânimo, sem força. Caído no deserto, sozinho. Ele não consegue fazer nada. E o versículo 5 diz que então Elias, depois de ter orado, ele se deita e ele dorme. E ele dorme e ele espera que aquele sono seja um sono para sempre. Que ele durma e não acorde mais. É isso que ele espera. Quantas vezes o nosso ânimo e as nossas forças também se vão embora? Quantas vezes você se depara com lutas dentro da sua casa e você está constantemente batalhando para que as coisas mudem, para que as coisas sejam diferentes? Você constantemente conversa com a sua família, você conversa com seus filhos, você conversa com a sua esposa, com o seu esposo, na expectativa de que as coisas mudem, de que as coisas melhorem, de que as coisas caminhem bem. E aí, de repente, você vê que nada mudou, tudo continua do mesmo jeito. Isso traz ao seu coração angústia.
E você está cansado, dizendo, basta, chega, eu não aguento mais. Quantas vezes no seu trabalho, as coisas mudam constantemente no trabalho. Existem, às vezes, instabilidade no emprego. Ou, às vezes, existem mudanças que acontecem no trabalho e isso aflige o seu coração, isso atrapalha todo o processo do seu trabalho, da execução da sua tarefa ali. Quantas vezes você é jogado a fazer coisas no seu trabalho que está muito além do que você é pago para fazer, e isso traz peso para o seu coração. E aí você se vê nessa situação e você olha para isso e você diz, chega, eu não aguento mais, eu não tenho mais força. Quantas vezes você olha para o cenário atual dessa pandemia e você fica naquela expectativa. Agora começou os testes para a vacina. Em breve nós vamos ver as coisas mudarem e voltarem ao normal e eu poder voltar à minha rotina. Mas, de repente, no mesmo dia, as notícias mudam. E o cenário começa a ficar ruim de novo. Nós tivemos a experiência de ver o comércio sendo aberto e depois, no prazo de 1 semana, em alguns lugares 2 semanas, o comércio sendo fechado de novo. Quantas vezes isso desperta ansiedade no nosso coração e até mesmo pânico? Quantas vezes você ora e ora por algo, mas você só ouve silêncio. E por que o silêncio nos incomoda tanto? Porque nós temos urgência de que as coisas mudem. Nós temos urgência que as coisas melhorem. E quando isso não acontece, nós nos desesperamos. É esse o sentimento de Elias. Se a história de Elias terminasse aqui com ele deitado e dormindo, nós poderíamos olhar para isso e dizer, toda aquela manifestação de poder no Monte Carmelo foi só um show, foi só um momento sobrenatural, mais nada. Mas não. A história não termina aqui. Porque Deus se apresenta para Elias. Elias vai para o deserto não para encontrar com Deus ali. Elias vai para o deserto porque ele está desistindo de seguir em frente. Às vezes, nós também, nos nossos desesperos, em vez de nos dobrarmos em oração para recorrermos a Deus, o que nós fazemos é nos encurvar no nosso desespero e na nossa dor, chorando amargamente ali sozinhos. Mas não estamos ali querendo encontro com Deus. É assim Elias. No entanto, embora Elias não esteja procurando Deus, Deus está com Elias. Embora Elias não tenha partido para o deserto para se encontrar com Deus, Deus estava no deserto para se encontrar com Elias. Em meio ao nosso sofrimento, nós nos entregamos tanto ao desespero, que às vezes nós não tomamos a iniciativa, não somos proativos em orar. Mas mesmo quando não estamos em oração, ainda assim Deus está conosco. E mesmo quando nós intencionalmente não estamos voltados a buscar a Deus, Deus propositalmente e de maneira providencial está vindo ao nosso encontro para nos quebrantar e nos renovar. É isso que Deus faz com Elias. Porque o texto segue. E o texto diz então que Elias estava deitado, dormindo, e enquanto ele dormia, o versículo 5 diz que um anjo tocou em Elias. E quando Elias acorda
com um toque desse anjo, é como se Elias percebesse naquele momento: não estou sozinho. E esse toque é um gesto afetivo, carinhoso, bondoso, generoso, de Deus através daquele anjo, para mostrar para Elias: Elias, você não está sozinho. Jezabel ameaçou você, mas a ameaça de Jezabel não é contra você, ela é contra Deus. E é Deus dizendo: Elias, eu estou com você. Elias então abre os seus olhos e ali tem preparado água para ele se refrescar, para ele se recuperar. E tem ali, o versículo 6 vai dizer, preparado um pão assado, quentinho, gostoso, para ele se alimentar. Deus cuida de modo emocional e físico de Elias. Deus não está preocupado só com o nosso aspecto espiritual. Ele está preocupado conosco por inteiro, por completo. Porque o ser humano não é feito de partes. Eu não sou partes, parte corpo, parte espírito, parte emoção. Não, nós não somos feitos em partes. Nós somos um conjunto, um ser integrado, completo. Se o meu corpo não está bem, meu físico não está bem, espiritualmente eu também não estou. Se emocionalmente eu não estou bem, espiritualmente eu também não estou, e fisicamente também eu não estou. É tudo integrado. Então o cuidado de Deus por nós também é um cuidado integrado. Deus trata de Elias. Deus dá alimento. E aí, então, depois de comer, depois de tomar aquela água, Elias, então, recuperou as suas forças, ele recuperou ali o seu ânimo, e ele consegue, então, seguir a sua viagem. Porque o anjo, ao tratar de Elias, o anjo deixa claro no versículo 7, que ele está tratando de Elias porque a viagem de Elias ainda é longa. Elias está querendo dar um basta em tudo, mas o anjo está dizendo: Elias, a sua história não acabou. Elias, a sua jornada não acabou. Elias, você ainda tem muito para viver e experimentar de Deus na sua vida. Da mesma maneira, Deus muitas vezes está dizendo para nós exatamente isso. Você está cansado e a sua vontade é desistir. Mas Deus está dizendo: olha, o que eu tenho preparado para você ainda é mais, é além. Então não tem por que desistir. O desistir não é uma opção agora para você. Coloque o seu cansaço nas mãos de Deus. Coloque o seu desespero nas mãos de Deus. Coloque a sua dor nas mãos de Deus. Coloque a sua vida nas mãos de Deus. Porque Ele tem algo preparado e a jornada precisa seguir. O caminho ainda é longo. E o que Deus tem para nos mostrar ainda está lá, à frente. Elias, então, recuperado de suas forças, segue viagem. E a viagem é longa mesmo. 40 dias, 40 noites, caminhando. E aí essa caminhada, Elias é conduzido até um lugar sagrado. O Monte Horebe, que é chamado e é conhecido na Bíblia também, segundo o versículo 8, como Monte de Deus. E esse lugar é conhecido como Monte de Deus, porque ali é o lugar reservado na história bíblica, onde Deus se manifesta. Ali Deus manifesta o seu poder, ali Deus manifesta o seu amor, ali é onde Deus manifesta a sua provisão, ali é onde Deus manifesta a sua palavra. E veja, é o amor de Deus, é a palavra de Deus, é o poder de Deus, é a graça de Deus que tem a capacidade de renovar nossas forças e o nosso ânimo, a nossa esperança. Então, Elias
vai até aquele monte não por vontade própria, mas ele vai até aquele monte porque Deus está agindo na sua vida e Deus está o conduzindo para perto de si mesmo. Deus está conduzindo Elias para perto de si mesmo. Deus está conduzindo a minha vida. Deus está conduzindo a sua vida para perto dele. Cada evento que acontece na história da nossa vida, cada situação que acontece conosco, ela é, de certo modo, usada pelo próprio Deus para nos atrair para mais perto dele. Porque o grande propósito que Deus tem para mim e para você é para que a gente caminhe junto dele, reconciliado com ele. De modo que o medo não há mais espaço na nossa vida, porque Deus está conosco. Elias então chega ao monte. E ali no monte, Elias procura uma caverna. Ele procura passar a noite naquela caverna. E o versículo 9 vai dizer que enquanto ele estava naquela caverna, a palavra de Deus veio ao seu encontro. E Deus fez uma pergunta a Elias. E nessa pergunta Deus disse: Ei, ô Elias, o que você está fazendo aqui? E Elias então responde. Elias então desabafa, dizendo: tenho sido muito zeloso, diz o versículo 10, pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. Só fiquei eu. E eles agora estão querendo tirar a minha vida. Elias tem oportunidade aqui de dizer para Deus qual é a sua dor. Eu não sei se você tem consciência disso, mas eu espero que nessa noite você ganhe essa consciência. Você não precisa esconder de Deus o seu sentimento. Você não precisa esconder de Deus qual é o seu lamento, a sua queixa. Você não precisa esconder de Deus qual é a sua falha. Uma que Deus nos conhece. E outra razão pela qual nós não devemos e não precisamos esconder nada de Deus é porque Deus nos ama e Ele está pronto a nos ouvir. Ainda que a narrativa que a gente tem sobre a história da nossa vida não seja verdadeira, ainda assim Deus está pronto a nos ouvir e pronto a mudar a nossa visão sobre aquela narrativa da história da nossa vida. Veja, qual é a narrativa da história de Elias? A narrativa da história de Elias, segundo a visão de Elias, é: olha, os israelitas deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares. Isso é verdade? É verdade. Mas aí depois, qual que é a outra parte da narrativa de Elias? Só fiquei eu. Isso é verdade? Não. E como que a gente sabe que não é verdade? Porque no capítulo 18 de 1 Reis, nós sabemos que Obadias, homem de Deus, havia escondido 100 profetas que estavam ameaçados. Então já existiam esse grupo. Elias poderia ter recorrido a esse grupo. Mas ele se achava só. O único. Só estou eu. Narrativa errada. Mas essa narrativa errada estava fazendo ele sofrer. Porque ele se achava sem ninguém para apoiá-lo. Como que eu sei que essa narrativa é errada? Porque mais adiante, no versículo 18 desse capítulo de 1 Reis 19, vai dizer que ainda existem 7.000 pessoas. 7.000 pessoas em Israel que não se curvaram a Baal. Então não é todo o povo de Israel. É alguns. Porque tem 7.000 que permanecem fiel a Deus. Percebe que a narrativa de Elias é equivocada? Será que você não tem, na história da sua vida, narrativas equivocadas que fazem você sofrer? Será que você não pensa coisas a respeito de você mesmo
que estão equivocadas? Será que você não pensa coisas a respeito de outras pessoas que estão equivocadas? Que não é a narrativa certa? Apresente a narrativa que você tem para Deus, mas esteja disposto a ver Deus mudar a narrativa sua. Deus mostrar para você, mesmo você achando, eu estou sozinho, Deus mostrar para você, não, você não está sozinho. Talvez você pensando, ninguém me ama. E Deus está dizendo, não, olha, não é bem assim, não, você é muito amado. Coloque diante de Deus. Elias tem essa oportunidade. E aí Deus então segue e diz para Elias no versículo 11, Elias, sai daí e fique diante do Senhor no monte. Sai dessa caverna, Elias. Sai desse lugar escuro. Vem para a porta da caverna. Vem para mais perto do monte. E Elias vai. E quando Elias vai, acontece um fenômeno. Aliás, acontecem vários fenômenos assustadores. O texto vai dizer no versículo 11 que passa por ali um vento tão forte, mas um vento tão forte que esse vento é capaz de rachar partes, quebrar partes daquela montanha. Imagina a velocidade do vento e a força do vento capaz de destruir uma rocha. Foi isso que Elias viu, ali, parado. Isso foi assustador. E Elias está ali, diante daquela manifestação. Mas naquele vento, nada acontece, porque Deus não está lá. Depois, surge terremoto. E esse terremoto gera um tremor ali, também que apavora todos, apavora Elias. Mas o Senhor também não está ali naquele terremoto. Então, de repente, surge fogo. E Elias vê a imagem de fogo ali. E Deus não está no fogo. Todas essas manifestações que geram medo e pânico faziam parte da crença dos idólatras. Deus, o Deus vivo e verdadeiro, ao longo da história, se manifestou algumas vezes através do vento, através do terremoto, através do fogo, porque Deus se manifestava através desses fenômenos da natureza. Mas a crença dos idólatras era de que Baal dominava essas coisas. Baal dominava o vento, dominava o fogo, dominava a terra. Então, quando Elias vê o vento, vê a terra se mexer, quando ele vê o fogo, é como se fossem manifestações que deveriam ser manifestações onde Baal estivesse no comando. Mas é interessante perceber que nada acontece. E por que nada acontece? Porque Deus está querendo mostrar para Elias, olha, Baal não existe. E todas essas coisas que acontecem, é eu que controlo. E eu me manifesto aonde eu quero, do jeito que eu quero. Então, Elias, a ameaça de Jezabel não tem fundamento, porque Baal não tem poder, ele não existe. É assim como sua narrativa de história, Elias, é falso. E após ter todos esses fenômenos, o versículo 12, na parte final, diz que depois veio um som suave, como se fosse um sussurro. Um som suave como é suave o vento de uma brisa. E ali, naquele som suave, Deus fala com Elias. E o que Deus diz para Elias? Deus mostra para Elias que ele não está sozinho. E Deus mostra para Elias que há uma missão que Elias precisa cumprir. E ali, Deus traz uma nova coragem ao coração de Elias, a ponto de Elias, ao ouvir a palavra de Deus, ter condições de levantar dali e seguir em frente, cumprindo a sua missão. Deus se manifesta no sussurro, na brisa, porque Deus quer mostrar para Elias que ele age muitas vezes de maneira silenciosa,
Ele age muitas vezes de uma maneira imperceptível, mas ainda assim Ele está trabalhando de forma poderosa, e Ele está trabalhando de maneira certa. Assim também é conosco. Deus às vezes está agindo nas nossas vidas e respondendo às nossas orações de uma maneira que a gente não está percebendo. Às vezes nós nos deparamos com o silêncio de Deus e nós achamos, eu estou falando com a parede. Mas não. Ainda que haja o silêncio, Deus está de maneira certa, poderosa, trabalhando. E trabalhando em nosso favor para nos conduzir para perto dele e nos integrar no propósito dele, assim como ele fez com Elias. E o que é mais fascinante na história de Elias é que, embora Elias aqui desejasse a morte, ele não passa pela morte, porque Deus enche o seu coração de esperança e ele segue em frente para cumprir a sua missão. E ele cumpre a sua missão. Ele unge os reis a quem Deus manda ele ungir. Ele unge, inclusive, um outro profeta para suceder Elias no ministério. Mas o que é mais fascinante é que o fim da vida de Elias não foi a morte. Mas o fim da vida de Elias foi que Deus, em vida, o arrebatou aos céus, para que Elias não experimentasse a morte, mostrando assim que o nosso Deus não é o Deus da morte, mas é o Deus da vida. Nosso Deus não é o Deus do desânimo, o nosso Deus é o Deus da vida, da força renovada, do ânimo renovado, é o Deus da esperança. Nosso Deus não é o Deus do medo, mas Ele é o Deus que nos encoraja e nos capacita a enfrentar o nosso medo. Deus veio ao encontro de Elias. E esse mesmo Deus que veio ao encontro de Elias, vem ao nosso encontro hoje. De modo que Deus é poderoso também para renovar nossas forças. Deus é tão poderoso para fazer isso, que a Bíblia nos ensina, através de Jesus Cristo, que Ele, Senhor Jesus, é o próprio Deus. E Ele, como sendo Deus das nossas vidas, Ele diz para nós não termos medo. Ele mesmo, sendo Deus, o próprio Jesus diz aos seus discípulos, não fique o seu coração agitado, não fique o seu coração perturbado. E Ele nos chama a confiar nele. Sabe por quê? Porque Ele, como Deus, o Deus das nossas vidas, Ele tem uma paz para nos dar. E essa paz nos traz a tranquilidade, mesmo no meio do caos. E essa tranquilidade não é aquela sensação de bem-estar, ou aquela sensação de que, nada à minha volta está acontecendo para me causar medo. Não, não é essa sensação. Essa sensação de tranquilidade é a segurança de que as coisas à minha volta estão tumultuadas, as coisas à minha volta estão me causando pavor, mas eu não estou sozinho, eu estou com meu Deus e Ele me ajuda. Jesus Cristo, Ele é o Deus que nos garante isso. Em Hebreus vai dizer que Jesus, Ele é o perfeito sacerdote, ou seja, Ele é aquele que faz a obra perfeita de nos reconciliar com Deus e de nos ajudar nas nossas fraquezas, de nos ajudar nas nossas tentações. E sabe qual é a razão de Jesus nos ajudar em nossas fraquezas e em nossas tentações? É porque o próprio Jesus, na história da sua vida, assumiu sobre si a fraqueza e a tentação. Ele experimentou o medo como nós experimentamos. Ele experimentou a rejeição como nós experimentamos. Ele experimentou a frustração. Ele experimentou a dor como nós experimentamos. E eu diria mais. Eu diria que Jesus experimentou todas essas coisas numa intensidade muito maior do que a que nós experimentamos. E Ele sofreu isso no seu corpo. Ele sofreu isso na sua própria alma. Jesus se angustiou profundamente. Entretanto, Ele não foi derrotado por nenhuma dessas coisas.
porque ele se submeteu inclusive a experimentar e a passar pela morte. E a morte é aquele ato mais cruel que existe na história da vida humana. Ele experimentou. Ele experimentou, mas ele também não foi derrotado pela morte. Porque a Bíblia nos ensina que ele ressuscitou. Ao terceiro dia ele ressuscitou e vivo ele está e ele reina. E o próprio Jesus declara que nós, como seus discípulos, somos chamados a viver com ele em seu reino. Mas não lá no futuro. Nós somos chamados a viver com Jesus em seu reino já, aqui e agora. De modo que as ameaças à nossa volta, que esgotam as nossas forças, não podem nos derrotar. E elas não podem nos derrotar, porque nós caminhamos em Cristo de modo vitorioso. Porque em Cristo Jesus nós somos chamados para caminhar como sendo mais que vencedores. Deus renova o nosso ânimo, mesmo quando já não temos mais forças. E Ele faz isso através do seu amor demonstrado em Cristo Jesus. Para terminar, o desafio que esse texto nos faz é, primeiro, para que a gente reconheça. Que a gente reconheça que a maneira como nós enxergamos a nossa história de vida e a maneira como nós enxergamos as circunstâncias que nos rodeiam nem sempre são verdadeiras. Às vezes nós estamos enxergando a história da nossa vida e as circunstâncias da nossa vida de maneira errada, mentirosa, vitimista, pessimista, como Elias. Elias dizia, estou sozinho, mas ele estava? Não. Sou o único, ele era? Não. Todos rejeitaram Deus. Era verdade? Não, porque alguns, os 7.000, não tinham rejeitado. Olhe para a sua história de vida. Que interpretação você faz? Que percepção você tem sobre você? Sobre o que está acontecendo? Sobre o cenário à nossa volta? Será que é a percepção correta? O segundo desafio é para que você admita que a narrativa correta para a sua vida, a narrativa correta para o cenário do mundo, está em Deus e em sua palavra. Então interprete tudo à sua volta à luz do que Deus ensina no seu Evangelho. Ele criou todas as coisas. O ser humano caiu no seu pecado. Isso trouxe desordem para o mundo, caos para o mundo, e então o mundo passa a ser um lugar onde as realidades da doença, onde as realidades da morte, onde as realidades da perversidade passam a existir. Mas essas coisas não são a normalidade do que Deus tem preparado para nós. Essas coisas são a desordem consequência do pecado. Deus continua tendo domínio sobre toda a história. Então Deus entra nesse mundo de desordem e Deus nos mostra em Jesus que Ele traz sobre nós a salvação do nosso pecado e Ele mostra em Jesus que Ele traz sobre nós uma nova realidade, que é a realidade do reino de Deus, que um dia vai nos trazer novo céu e nova terra. Mas enquanto não traz novo céu e nova terra, nós podemos hoje viver não com base na realidade desse mundo de desordem, mas nós podemos viver com base na realidade do reino de Deus. Eu estou no mundo de desordem e eu experimento as realidades ruins desse mundo de desordem, mas o que rege a minha vida não é esse mundo de desordem. O que rege a minha vida é o reino de Deus. Então, no mundo de desordem, eu sinto medo, mas na realidade do reino de Deus, eu sou encorajado e eu tenho poder para enfrentar o medo. No mundo de desordem, eu fico doente e fico abatido, mas na realidade do reino de Deus, eu recebo de Deus o consolo para suportar essa doença e posso, inclusive, receber a cura. Nós vivemos com base na realidade do reino, não da desordem.
No mundo de desordem, há conflito, há inimizade, há brigas, há ofensas. Mas na realidade do reino de Deus, existe o amor, o perdão. Eu sou chamado para viver a realidade do reino. Então, quando alguém me ofende, é claro que eu vou me sentir mal. E é claro que eu vou lutar dentro de mim para não perdoar essa pessoa. Mas o que me rege não é a desordem desse mundo que traz mágoa ao meu coração, mas o que me rege é o amor de Deus que faz brotar em mim o perdão. Olhe a realidade da sua vida a partir do reino de Deus, porque essa é a verdadeira história. Essa é a verdadeira história. Terceiro e último desafio que o texto nos dá é para que você exerça a oração como uma prática diária na sua vida, que faz com que o seu coração se aproxime do coração de Deus. E faz com que a sua visão de vida se aproxime da visão que Deus tem revelado em sua palavra. A oração é o meio através do qual o nosso coração é movido até Deus. Foi através da oração, através do falar com Deus, que Elias vê a sua história mudar. A história de cansaço se transformar numa história de renovo. Uma história de alguém que estava prestes a desistir, se transformar na história de alguém que teve condições de recomeçar. Que Deus nos abençoe, que nós possamos recorrer ao Deus que tem o poder de renovar o nosso ânimo, de renovar nossas forças. Amém. Meu Jesus, Salvador, outro igual não há. Todos
caminhamos para o encerramento desta parte da nossa festa. Porque a nossa vida com Deus é uma festa. A alegria do Senhor é a nossa força. E assim como o desânimo contagia, o ânimo também. Então que desse culto você possa levar principalmente a alegria para testemunhar que Deus nos consola e nos alegra em toda e qualquer situação. O mundo está depressivo, muita gente está triste, e de repente a nossa alegria, a alegria do Senhor, pode ser a diferença entre uma pessoa morrer e viver. Como nós servimos ao autor da vida, é isso que nós queremos. Levar a vida dos rios que brotam do nosso coração, aonde quer que o Senhor nos levar. Então vamos orar, encerrando esse culto maravilhoso e partindo para mais uma semana de bênçãos, de lutas, de vitórias, de surpresas que o Senhor nos concede. Senhor, nosso Deus, nosso Pai querido, muito obrigado pelo privilégio de participarmos desta celebração ao Senhor. Muito obrigado por tu seres o nosso Deus vivo, o nosso Deus forte, nossa bandeira, nosso estandarte. Muito obrigado, Pai, pelo privilégio de ser um filho teu. Muito obrigado de termos as nossas famílias protegidas pelo Senhor neste aprisco, a nossa igreja, uma igreja abençoada e abençoadora. Despede-nos em paz com a palavra que recebemos no coração, com o sentimento de alegria de estarmos, ainda que virtualmente, na casa de Deus. Que nunca nos desviemos, que oremos pela paz de Jerusalém, o lugar onde está o templo, pela provisão na tua casa, pela prosperidade dos que te amam. Muito obrigado, despede-nos em paz, intercedemos ainda pelos enfermos, pelos desiludidos, pelos desempregados, pelos desesperados. Intercedemos pelos que estão bem, que estão firmes no Senhor, para que não caiam, para que vigiem, para que do seu bom tesouro tirem coisas boas, para socorrer aos necessitados que encontramos aos montes pelo nosso caminho. Em nome de Jesus, despede-nos para uma semana de paz, de vitórias, de novas esperanças, de sustento, de revelação do cuidado do Senhor para conosco. É a nossa oração, agradecidos e confiantes, em nome de Jesus. Amém. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e o amor e a paz de Deus e as consolações, as instruções, o gozo da presença, a iluminação do Espírito Santo seja sobre todos vós e sobre todo o povo de Deus que se reúne por sobre a face da terra, desde agora e para todo sempre. Amém.